Um dos nomes mais promissores do futebol brasileiro nos últimos anos, Hendrick surgiu como um fenômeno, ainda nas categorias de base, chamando atenção não só pelos gols, mas pela maturidade dentro de campo. Ainda muito jovem, ele passou a ser tratado como uma joia rara, um jogador capaz de decidir partidas, mesmo enfrentando atletas mais experientes. Essa projeção rapidamente ultrapassou o Brasil, e antes mesmo de completar 18 anos, Hendrick já estava no radar dos maiores clubes do mundo, carregando consigo um rótulo difícil, o de futura estrela global. Mas como essa expectativa começou e o que explica tanta atenção em torno dele? A trajetória de Hendrick começou nas categorias de base do Palmeiras, onde rapidamente se destacou. Seus números nas competições de base impressionaram, gols em sequência, atuações decisivas e protagonismo em torneios importantes. Esse desempenho acelerou sua subida ao time profissional. Mesmo muito jovem, ele começou a ganhar minutos no elenco principal, enfrentando jogadores mais experientes e mantendo um nível competitivo alto. Foi nesse contexto que surgiu o interesse do Real Madrid. O clube espanhol fechou sua contratação ainda cedo, em um movimento estratégico que já vinha sendo repetido com outros jovens talentos sul-americanos. A negociação colocou Hendrick no centro das atenções do futebol mundial. Mas junto com a oportunidade veio o desafio. A transição para o futebol europeu costuma ser um dos momentos mais difíceis na carreira de qualquer jogador, especialmente para alguém tão jovem. E é justamente nesse ponto que entram as oscilações naturais de desempenho. Mas o que acontece quando essas oscilações passam a ser destaque na imprensa? Recentemente, Hendrick voltou ao centro das atenções, mas não por um grande jogo. Segundo reportagem repercutida pela Globo Esporte, o atacante recebeu nota 3 em uma avaliação da imprensa europeia após uma partida em que teve participação muito discreta. A análise foi direta e chamou atenção pelo tom crítico. A principal frase destacada resume a atuação. Não representou ameaça. Dentro de campo, o desempenho foi considerado abaixo do esperado. Hendrick teve pouca participação ofensiva, não conseguiu criar jogadas perigosas e praticamente não finalizou com impacto. Para um jogador de ataque, esse tipo de avaliação pesa, porque não se trata apenas de errar, mas de não conseguir influenciar o jogo. Esse tipo de crítica ganha ainda mais repercussão quando envolve um jogador cercado por grandes expectativas. Hendrick não é visto apenas como uma promessa comum. Ele foi projetado como um talento capaz de se destacar rapidamente no cenário internacional. E é justamente isso que aumenta o nível de cobrança. Cada atuação passa a ser analisada de forma mais intensa. Cada jogo sem destaque gera questionamentos. Mas existe um fator importante que precisa ser considerado: a adaptação ao futebol europeu, o ritmo de jogo, a intensidade física, a organização tática e a velocidade das decisões são diferentes do futebol sul-americano. E para jogadores jovens, esse processo raramente é imediato. Oscilações fazem parte, atuações discretas também. O problema é que, no caso de Hendrick, essas oscilações acontecem sob um nível de exposição muito maior do que o normal, e isso amplifica qualquer desempenho abaixo da média. A crítica recebida nessa partida não define sua trajetória, mas ela revela algo importante. O caminho até se consolidar no futebol europeu não é linear, e mesmo jogadores extremamente talentosos passam por momentos de dificuldade. A questão que fica não é sobre esse jogo específico, mas sobre como Hendrick vai responder a esse tipo de situação. Porque no futebol de alto nível, não é apenas o talento que define uma carreira, é a capacidade de evolução, adaptação e resposta à pressão. E é justamente isso que começa a ser testado agora,